Se tem uma coisa que todo mundo na NFL não sabe direito como é que funciona, é o calendário dos times. Quem que pega quem na temporada regular? Quem que pega quem nos playoffs? Por quê que os Jets sempre estão de fora dos playoffs? Todas essas dúvidas vamos responder no vídeo de hoje, porque o tema de hoje é como funciona a NFL e a dinâmica da liga. Já confere logo a playlist desse cursinho, porque eu ensinei várias outras tantas coisas. Basicamente tudo sobre futebol americano para fazer você se tornar um telespectador profissional. Então, já deixa o like nesse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo, pro YouTube te entregar mais vídeos desse tipo. Também se inscreve no canal do Endzone Brasil e ativa o sininho para toda vez que tiver um episódio desse no ar. E está começando mais um Intensivito, seu intensivão de NFL comigo, Vivi. Bom, galera, tem muita coisa no episódio de hoje. Isso porque eu não escrevi tudo, porque não ia caber. Mas assim, não é nem que é muita coisa, mas é porque são muitos detalhes minuciosos aí e que vocês vão ver melhor, porque eu vou fazer todo o esqueminha de tudo isso que tá aqui. Mas vamos lá. A NFL tem 32 times no total, certo? Inclusive, se vocês quiserem um vídeo meu sobre todos os times, toda quarta-feira eu tô contando a história de cada time da NFL até a temporada voltar lá no Instagram do Endzone. Mas eu posso fazer um vídeo resumido aqui de todos os times da liga, dividido entre as duas conferências, só pra você ter um time pra escolher. Também existe essa possibilidade, mas vai seguir a gente no Instagram. A NFL é dividida em duas conferências, a AFC e a NFC. A AFC é a Conferência Americana, American Football Conference, e a NFC é a Conferência Nacional, a National Football Conference. Antigamente, existiam duas ligas de futebol americano nos Estados Unidos, que era a NFL e a AFL. Só que daí, eventualmente, essas duas ligas se fundiram. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo sobre a fusão, escrevam aí nos comentários que daí eu faço um vídeo sobre a fusão, beleza? Quero também. Você quer? Então tá bom, então eu vou fazer um vídeo sobre a fusão. Aí as duas ligas se fundiram e aí viraram uma só, que era a NFL. Só que daí elas foram divididas em duas, a AFC e a NFC. É mais ou menos os times que eram da AFL acabaram virando os times da AFC, e mais ou menos os times que eram da antiga NFL viraram os times da NFC. Não é, por exemplo, que nem a NBA, que são as duas conferências que é a leste e oeste, que é geográfico. Aqui, nesse caso, não é tão geográfico. Não faz tanto sentido a divisão geográfica. Por isso que é americana e nacional, porque era a National Football League e a American Football League, a AFL e a NFL. Mas eu falei que não tinha geografia, mas existe geografia. Por quê? Cada conferência, ou seja, a AFC e a NFC, cada uma tem 4 divisões com 4 times cada divisão. Então, elas são divididas geograficamente, mais ou menos, vai ver que não faz muito sentido. Eles falam que é geográfico porque tem a divisão norte, a divisão sul, a divisão leste, a divisão oeste, isso em cada conferência, e cada uma dessas divisões tem 4 times em cada um. 4 na norte, 4 na sul, 4 na leste e 4 na oeste, totalizando 16 times na AFC e 16 times na NFC. No total, 32 times da NFL. Enfim, as divisões, elas são nomeadas de acordo com o lugar dos Estados Unidos que elas estão, acabaram fazendo todo sentido se você for olhar no mapa. Por exemplo, a NFC Leste, ela não faz o menor sentido, porque tem time que é da Filadélfia, de Washington e Nova York, que vamos ver no mapa dos Estados Unidos, eles estão aqui. E aí, o que tem Dallas, que tá aqui, do outro lado dos Estados Unidos? Literalmente não faz sentido, entendeu? Vamos botar um mapinha dos Estados Unidos aqui, Isis, pá. Não acaba não fazendo todo sentido. Mas tudo bem, é assim que eles dividem e é assim que a gente vai chamar. Então, certo? Cada divisão tem o seu próprio nome, ou seja, AFC Norte, AFC Sul e assim por diante. Quantos times tem cada divisão? 32 times, divididos em duas conferências, 16 times cada conferência. Cada conferência tem 4 divisões com 4 times cada. Agora, passando isso, estamos entendendo como é que funciona a dinâmica da liga, agora vamos para a dinâmica da temporada regular. Porém, antes de eu falar da temporada regular, preciso falar um negócio, que existe uma pré-temporada regular. Existe uma pré-temporada, que é antes da temporada começar. A pré-temporada é uma série de jogos que é tipo um treino, né? Antes da temporada começar a valer a pena mesmo, que onde os técnicos eles podem testar várias jogadas diferentes e os jogadores que eles são novos no time, eles podem mostrar o seu valor para ver se eles cavam aí uma vaguinha de titular e tudo mais. A pré-temporada da NFL começa com o Pro Football Hall of Fame Game, que é o jogo que antecede a cerimônia do Hall of Fame da NFL, ou seja,
do Hall da Fama. Então os jogadores que eles foram para o Hall da Fama tem esse joguinho aí que acontece antes da nomeação dos novos jogadores que vão entrar no Hall da Fama da NFL. Se vocês quiserem um vídeo sobre o Hall da Fama da NFL, eu posso fazer também. Mas voltando aí pra pré-temporada, assim, não é tão legal de assistir, mas ela é interessante pra assistir, pra ver o que os times eles podem aprontar na temporada regular. Mas o jogo em si, ele não vale nada. Não importa se você perde, se você ganha, o jogo não vale nada. É o esquenta do rolê, entendeu? A pré-temporada é um esquenta. A temporada regular começa em setembro, ela dura 18 semanas, ou seja, 18 rodadas. E cada time joga 17 jogos e ganha uma semaninha de folga, que é o que a gente chama de bye week. E os times, eles vão ter semanas de folga intercalados. Então aqui nessa semana vão folgar 3 times, na semana que vem vão folgar 4. Não é como se todos folgassem na mesma semana, não. Vai folgando intercaladamente. Como é que a gente sabe a classificação da temporada regular, né? Não é que nem no Brasileirão, por exemplo, que tem pontos corridos. Não é assim que funciona na NFL. A classificação é por recorde de vitórias. Então, os melhores times são os times que mais ganharam jogos durante a temporada regular. Não tem ponto? Não, não tem ponto. Então, por exemplo, são 18 semanas, os times eles jogam 17, certo? Então, pro time ele ter a temporada perfeita, ele teria uma temporada 17-0. Porque significa que ele teve 17 vitórias e 0 derrotas. Isso é muito difícil de acontecer, o time ele ganhar todos os jogos. Inclusive os Patriots foram 16-0 e aí eles perderam o Super Bowl pros Giants. 17 jogos é uma coisa mais recente, acho que é 2021, por aí. Mas e se tiver empate? Por exemplo, o time ele ganhou 14 jogos, perdeu 2 e empatou 1. Assim que vai ser o recorde dele. 14, 2, 1 empate. Mas tem empate não, né? Tem, é muito difícil de acontecer, mas tem. Temporada regular do ano passado não teve, mas tem. Na pós-temporada não tem. Não pode empatar, né? Porque querendo não é mata-mata. Mas a temporada regular pode ter empate. Os times vão pra prorrogação, se eles não conseguem desempatar na prorrogação, acaba empate. Como que a gente sabe qual time que vai pegar quem na temporada regular? Então, vamos lá. A gente tem que pensar nas divisões. Cada time tem a sua própria divisão, certo? Então, jogos que estão definidos já quando o time entra na temporada regular. Eles têm 6 confrontos de divisão. O que isso significa? Significa que eles vão enfrentar 6 vezes rivais da sua própria divisão. 2 vezes cada um. Por exemplo, AFC Oeste tem 4 times. Kansas City Chiefs, Los Angeles Chargers, Las Vegas Raiders e Denver Broncos. O Chiefs vai enfrentar 2 vezes os Chargers, 2 vezes os Raiders e 2 vezes os Broncos, totalizando 6 jogos no total. Então ele enfrenta 2 vezes cada rival de divisão seu. Um em casa e um fora de casa. Eu tava achando que era mais tipo divisão igual futebol aqui. Não. Não tem primeira, segunda divisão na NFL. Não existe. A ordem dos jogos é aleatória, isso também vale falar. Então a gente não sabe quem vai jogar contra quem na primeira semana, na segunda ou na terceira. É meio que aleatório, não dá pra gente definir isso direitinho. E aí, depois dos confrontos de divisão, aqui a próxima parte é um pouco difícil de explicar, mas eu vou tentar ser o mais didática possível pra fazer vocês entenderem. Cada divisão joga contra uma divisão em cada conferência, que são rotativas a cada 4 anos. O que isso significa? Vamos supor, nessa temporada, os times da AFC Oeste vão enfrentar os times da AFC Leste. E os times da AFC Oeste também vão enfrentar os times da NFC Oeste. E isso é rotativo a cada 4 anos, ou seja, esse ano a AFC Oeste vai pegar os times da AFC Leste e os times da NFC Oeste. Eles vão pegar esses times daqui 4 anos de novo, entendeu? Então é uma vez a cada 4 anos, porque são 4 divisões, 4 na AFC e 4 na NFC. Como na AFC ele não vai jogar contra as 4 divisões, porque querendo ou não ele já está dentro de uma divisão, na AFC seriam a cada 3 anos e na NFC seriam a cada 4 anos. Então é a cada 4 anos os times das conferências diferentes e a cada 3 anos os times da sua própria conferência. Então, mas assim, obrigatoriamente ele joga contra os 4 times da AFC Leste e contra os 4 times da NFC Oeste. E isso vai mudando. Esse ano ele vai jogar contra a AFC Leste, aí no ano que vem ele vai jogar contra a AFC Sul, aí no outro ano ele vai jogar contra a AFC Norte. Vai intercalando. A mesma coisa da NFC. Aí eles vão enfrentar mais 2 times da sua mesma conferência que tiveram uma campanha parecida com a sua na temporada passada. É foda. Vamos lá. São 4 times cada divisão, certo? Então eles têm primeiro lugar da divisão, segundo lugar da divisão, terceiro lugar da divisão e quarto lugar da divisão. O time que teve mais vitória fica em primeiro, depois o segundo, depois o terceiro, depois o quarto. Do melhor até o pior. Cada divisão vai ter os seus times que estão nessa determinada classificação. Se no ano passado um time ficou em primeiro lugar da AFC Oeste, ele vai enfrentar os times que ficaram em primeiro lugar da AFC Leste, da
AFC Sul e da AFC Norte. Os times que ficaram em segundo lugar vão enfrentar os times que ficaram em segundo lugar da AFC Leste, da AFC Sul e da AFC Norte. Os que ficaram em terceiro lugar vão enfrentar os terceiros lugares da AFC Leste, Sul e Norte, e quarto lugar, os quartos lugares das outras divisões. Aí que vocês pensam, são 6 mais 8 e isso são 3 divisões, ou seja, 6 mais 8 mais 3 dá 17, né? Erraram? Por quê? Um desses times, ele já vai enfrentar, porque lembra que eu falei que ele vai enfrentar todos os times de uma divisão da sua própria conferência? Então, um desses você elimina, porque ele já vai enfrentar esse time, entendeu? Os times da AFC Oeste, o Chiefs, por exemplo, vai enfrentar 4 vezes os 4 times da AFC Leste. Ele vai enfrentar Patriots, Jets, Dolphins e Bills. Só que ele vai enfrentar os times já que teve a campanha parecida com a dele do ano passado. Quem ficou em primeiro lugar da AFC Oeste foi os Chiefs. Quem ficou em primeiro lugar da AFC Leste foi os Bills. Então, eles já vão se enfrentar. Então, eles não vão se enfrentar 2 vezes, entendeu? Eles vão se enfrentar só uma. Porque tem um jogo que ele enfrenta que é contra a outra divisão e um jogo que ele vai ter que enfrentar porque os dois pegaram a primeira posição. Então, os times só se encontram mais de uma vez durante a temporada regular contra seus próprios rivais de divisão. 2 times não vão se enfrentar 2 vezes na temporada regular se eles não forem da mesma divisão. Aí temos 6 confrontos de divisão, mais 8 confrontos contra times de divisões diferentes, mais os outros 2 times da mesma conferência de mesma posição. Sobra um jogo. Esse um jogo vai ser contra um time de conferência diferente da sua, de um time da outra conferência, e vai ser um time que teve uma campanha parecida com a sua na temporada anterior. Chiefs teve uma temporada 14-2-1. Ele vai enfrentar um time da outra conferência que teve uma campanha parecida com 14-2-1 e que ficou basicamente na mesma classificação. Tem algumas regras de desempate lá, mas essa regra ela é nova também, porque até antigamente não tinha esse 17º jogo aí. Essa regra ela é meio que nova, mas é um time da outra divisão que ele enfrenta que tem uma campanha mais ou menos parecida com a sua. O Chiefs ganhou, ele tá aqui em primeiro lugar e ele teve uma temporada 14-3, ou seja, 14 vitórias e 3 derrotas. E aqui o Chargers tá em segundo lugar e ele também teve uma campanha 14-3. O que desempata? Confronto direto. Se os Chiefs eles ganharam dos Chargers nos 2 confrontos, os Chiefs ficam em primeiro lugar. Só que, e se o Chiefs ganhou um e os Chargers ganharam outro? O que desempata é o time que teve mais vitórias contra rivais de divisão. Porque são 6. Então, por exemplo, aqui os Chiefs eles têm 5-1, que essa é uma derrota dos Chargers. Os Chargers têm uma vitória contra os Chiefs. Aí agora, nós temos a pós-temporada, certo? Não, a gente tá fora da temporada, porque não tá tendo temporada. Pós-temporada é o mata-mata. No final da pós-temporada é o Super Bowl. Vamos para a dinâmica da pós-temporada. Que nem eu já expliquei, cada divisão da NFL tem o seu próprio campeão. Então, por exemplo, na AFC Oeste, os Chiefs ficaram em primeiro lugar, eles são os campeões da AFC Oeste. Portanto, na NFL teremos no total 8 campeões. 4 da AFC e 4 da NFC. Esses 4 times da AFC e da NFC garantem uma vaga para a pós-temporada, ou seja, para os playoffs, que é o que a gente chama no inglês do tio Sam. São 4 times da AFC, 4 times da NFC que vão se enfrentar num estilo mata-mata na pós-temporada. Mas, além dos 4 campeões de divisão, também ganham a vaga na pós-temporada 3 times de cada conferência, ou seja, 3 da AFC e 3 da NFC, mais 3 times de cada conferência que tiveram as melhores campanhas, mas que não ganharam a sua divisão. Os Chargers estão aqui na segunda posição e eles tiveram 14-3. Eles tiveram uma boa campanha, eles tiveram 14 vitórias e 3 derrotas. Por que esse time não vai para a próxima temporada sendo que ele não ganhou? Ele vai! Por quê? Ele teve uma campanha boa, só que ele não ganhou a sua divisão. Só que daí, por exemplo, o campeão aqui da AFC Norte foi, por exemplo, os Bengals. Só que os Bengals tá numa divisão que é um pouco mais fraca e eles tiveram, sei lá, 10 vitórias e 7 derrotas. Então, os Bengals, eles vão para a pós-temporada, mas os Chargers também vão. Porque eles não ganharam a sua divisão, mas eles tiveram uma campanha boa. Entendi. São os 4 campeões, mais os 3 melhores da AFC e da NFC. 4 campeões, mais os 3 melhores. Então, no total, são 7. São 7 de cada conferência. Esses 3 times que eu comentei ganharam essa vaga porque eles tiveram a melhor campanha e não ganharam a sua divisão. Eles ganham vaga para uma rodada que a gente chama de rodada de wild card.
E a pós-temporada da NFL tem 3 rodadas, que é a rodada de Wild Card, a rodada Divisional e as finais de conferência. Mas vamos primeiro para a rodada de Wild Card. Ai, como que a gente sabe qual time que vai enfrentar qual? Eu falei que a campanha dos times, elas são, né, de acordo com as suas vitórias e derrotas. Esses times, eles são enumerados do melhor ao pior, ou seja, do primeiro até o último, do primeiro até o sétimo, entre o melhor e o pior time que ganhou uma vaga para a pós-temporada. O time que é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, assim por diante, até o sétimo. E isso a gente chama de seed. O time que teve a seed 1 é o time que teve a melhor campanha na temporada regular, que teve mais vitórias e menos derrotas. Então, por exemplo, o primeiro até o quarto são os 4 campeões de divisão. Do quinto até o sétimo são os times que ganharam a vaga de Wild Card. O time que teve a seed 1, ou seja, o time que teve a melhor classificação da temporada regular para a pós-temporada, ele ganha uma semaninha de folga. Ele não joga a rodada de Wild Card, enquanto os outros 6 times que jogam essa rodada. O time que teve a melhor campanha não joga, ele tem uma semaninha de folga. Então, apenas 6 times se enfrentam na rodada de Wild Card, 6 da AFC e 6 da NFC. O time que teve a seed 2, ele enfrenta o time que teve a seed 7, ou seja, o melhor enfrenta o pior. Enquanto o time que teve a seed 3 enfrenta o time que teve a seed 6 e o time que teve a seed 4 enfrenta o time que teve a seed 5. O segundo melhor time enfrenta o sétimo, o terceiro melhor time enfrenta o sexto e o quarto melhor time enfrenta o quinto. Mas sempre acontece as maluquices na pós-temporada. Às vezes o time que tem a sétima, ele ganha do time que tem a segunda. Pode acontecer. É isso que dá a emoção. Aí, depois da rodada de Wild Card, a gente tem a rodada Divisional. O time que passou na rodada de Wild Card e tem a menor seed, ele enfrenta o time que teve a seed 1, que é o melhor time que ganhou aquela semaninha de folga. Então, por exemplo, vamos supor que o time que estava na 7ª posição ganha do time que estava na 2ª posição. O time que estava na 7ª posição vai enfrentar o time que estava na 1ª posição, na rodada Divisional, na próxima rodada. E é mata-mata. Perdeu, caiu. Perdeu, tá fora. Pode sentar e chorar. Aí, na rodada do Divisional Round, temos mais 4 confrontos. 4 na AFC e 4 na NFC. Definidos os campeões desses 2 confrontos de cada conferência, eles chegam às finais de conferência. Então, temos uma final da AFC e uma final da NFC. Então, é um mata-mata que vai ter aquele chaveamento até chegar na final de conferência. Quem ganhar a conferência é o campeão da conferência. Mas aí que vem a revelação bombástica, que é uma coisa que as pessoas sempre falam. Esses times que são os times que são os campeões de conferência, eles ganham uma vaga para o Super Bowl! Super Bowl, aqui, o Super Bowl. Quem ganha a conferência ganha uma vaga no Super Bowl. Então tá errado você falar que é a final do Super Bowl, porque o Super Bowl já é a final. O Super Bowl é a final da NFL. E aí, por isso que tem alguns times que nunca vão se enfrentar no Super Bowl, porque são times da mesma conferência, porque eles pegam o mesmo chaveamento e eles nunca vão enfrentar um Super Bowl juntos. Por exemplo, os Patriots e os Chiefs nunca vão enfrentar um Super Bowl, porque eles são da mesma conferência, então não tem como eles chegarem no Super Bowl, porque o Super Bowl é a junção do campeão da AFC com o campeão da NFC. Acabou, vamos dar um resumão. Beleza, aqui é o 2-minute warning, aquele momento que eu vou resumir a aula em 2 minutos. NFL tem 32 times, divididos em 2 conferências, a AFC e a NFC. Cada conferência tem 4 divisões com 4 times cada divisão e elas são separadas entre norte, sul, leste e oeste. A temporada regular tem 18 rodadas, os times eles jogam 17 jogos e uma semaninha eles folgam. Aí o calendário é formado por 6 confrontos de divisão, ou seja, eles enfrentam 2 vezes cada rival de divisão, mais 8 confrontos, 4 contra 1 times da divisão da mesma conferência e 4 times de uma divisão da outra conferência. Aí eles vão enfrentar mais 2 confrontos com times da mesma conferência que tiveram a mesma posição que o seu time na temporada passada e um time de conferência diferente que teve uma campanha parecida com a sua na temporada passada também. Aí na pós-temporada vão 7 times da AFC e 7 times da NFC. Tem as 3 rodadas, o Wild Card Division no final de conferência. Quem ganha a final de conferência ganha uma vaga pro Super Bowl, quem ganha o Super Bowl ganha a NFL. Caralho, eu fui meio Evelyn agora, né? Você que está aí assistindo esse vídeo, sabe o que você tem que fazer? Você tem que deixar o like nesse vídeo, porque olha só todo o esqueminha que eu fiz aqui. Eu ensinei pessoas que não faziam a menor ideia do que era e elas entenderam. Então assim, você deixa o like pro YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo e também se inscreve no canal da Endzone Brasil e siga as redes sociais do Endzone Brasil em todas as redes sociais. Tá bom? Que estão aqui na descrição. E também ative o sininho pra você receber notificações do celular toda vez que sair um novo episódio do Intensivito. E esse foi mais um Intensivito. O seu Intensivão de NFL comigo, Bevito. Até o próximo vídeo, que é sobre draft, que rola na semana que vem. Tchau!